Bom dia, tudo bem? Vamos lá, mais uma videoaula. Vocês vão pegar a apostila, página 333. Dê um pause aí e pegue a apostila. Agora que vocês já estão com a apostila em mãos, vamos ver aí as mudanças climáticas globais. Mudanças do globo, né? Mudança do clima do nosso planeta. Aquecimento global. Então, nós sabemos que a poluição, o excesso de gases, né, inclusive o CO2, vão gerando um desequilíbrio ambiental, aumentando o efeito estufa, causando assim um aquecimento global. As temperaturas aumentam e isso muda o clima geral no globo. Será que esse aumento foi muito significativo? É uma pergunta que o autor traz aqui para nós. Então, estudos mostram que nos últimos 100 anos, o planeta aqueceu em média 0,6 graus Celsius. No entanto, se nada for feito, esse número tende a aumentar, pois a cada dia mais gases do efeito estufa vêm sendo emitidos e passam a compor a atmosfera. Então, o que isso quer dizer? Se a gente olhar 0,6 graus Celsius é muito pouco, então não vou importar. Mas se a gente olhar desse jeito, isso só vai aumentando e a proporções gigantescas. Apesar das evidências, os cientistas não chegaram a um consenso, mas alguns declaram que as alterações nas temperaturas globais são ocasionadas naturalmente, que elas ocorreriam mesmo sem interferência do homem. Outros, já dizem que não, que essa interferência prejudica sim. Então, isso é algo que fala-se lá na sociedade científica, dos cientistas. A ONU, a Organização Científica Política da ONU, chamada Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Foi criada em 1988 e reúne e divulga as informações mais recentes sobre essas mudanças climáticas no mundo. De acordo com essa organização, o cenário mais otimista prevê um aumento de 0,3 graus a 1,7 graus de 2010 até 2100. Mas nos próximos 10 anos, os gases do efeito estufa deveriam reduzir para que isso fosse realidade. O pior cenário, considerando a redução desses gases do efeito estufa, já prevê no mesmo período de 2010 a 2100 um aumento de 2,6 a 4,8 graus Celsius. Ok? Então, existem linhas de pesquisas que não atribuem o aquecimento global à interferência humana, interferência antrópica, afirmando que é um processo natural da Terra. Mas o conteúdo que é apresentado sobre o aquecimento global nesse material consiste na vertente que é mais aceita pela maioria dos cientistas da ONU. As estimativas realizadas por esse órgão, IPCC, podem sofrer alterações, tá? Pode ser reelaborada, porque é possível que esses gases estufa, eles se modifiquem do modo diferente ao que foi estudado. E pode haver também mudanças na compreensão do que eles estão estudando. Então, isso aqui é uma visão do mundo científico, o que se fala, o que se diz, mas nós vimos que o efeito estufa, ele tem aumentado e isso gera uma mudança climática. Então, nós temos que fazer a nossa parte, tá? Já fizemos aí esse jogo rápido. Agora vamos para 334, olha. Quais as consequências, então, das mudanças climáticas no planeta? Derretimento de geleiras é uma consequência. Porque com as temperaturas altas, as geleiras elas vão derretendo e vão causando graves alterações nos ecossistemas. Estima, especialmente lá, no Ártico. Em algumas décadas, o gelo não exista mais no Oceano Ártico. Estima-se isso, olha só.
Uma outra consequência, aumento do nível dos oceanos, exatamente por causa do derretimento das geleiras vai haver um aumento no nível dos oceanos. As mudanças climáticas têm causado o derretimento de geleiras continentais, que escorrem para o oceano, aumentando seu volume. O aquecimento da água também é um fator que aumenta o nível do mar, a crescente do seu volume causado por esse aquecimento da água. Outra consequência, prejuízo à vida costeira. Com esse aumento do nível dos oceanos, as águas elas vão invadindo as áreas da costa e vão alcançando moradias, causando inundações, erosão, salinização de rios, outras fontes de água doce como os lençóis e aquíferos subterrâneos. Elas vão pegando tudo, trazendo esse prejuízo. Os seres vivos, eles vão perdendo seus habitats, sejam animais, sejam seres humanos, né? Podendo até ser extintos. Então, isso causa um desequilíbrio ambiental muito grande, né? Os seres humanos vão procurar um outro lugar, mas e aqueles seres vivos que não são racionais? Então, é um prejuízo muito grande. A acidificação dos oceanos, o dióxido de carbono, ele é dissolvido nos oceanos, ele se combina com a água e dá origem ao ácido carbônico. Com maior quantidade do CO2 na atmosfera, mais gás vai se dissolver na água, tornando-a ácida. Esse gás dissolve o carbonato de cálcio, componente de carapaças e conchas de organismos marinhos. Então, olha só, a acidificação dos oceanos vai prejudicar muitos seres vivos que vivem ali dentro do mar. Então, gente, é muito sério, né? As mudanças estão aí, há essa controvérsia na população científica, mas, né, na sociedade científica, mas nós já sabemos dessas consequências que as mudanças climáticas podem ocasionar. E aí tem um texto aí falando dos danos trazidos da acidificação dos oceanos. E abaixo desse texto ainda fala-se sobre os desequilíbrios no clima, os danos ao ecossistema, que isso tudo pode ocasionar aí, são as consequências, né, dessas mudanças climáticas. Com maior calor, com mais calor no ambiente, o ciclo da água, que é algo natural, ele vai ficando mais acelerado e isso interfere nos padrões climáticos. E aí pode ocorrer ventos extremos no planeta com maior frequência, ondas de calor, secas, inundações, tempestades, furacões, tornados, incêndios florestais. Então, todo esse desequilíbrio no clima. Danos aos ecossistemas, olha, as alterações no clima causadas por essas mudanças climáticas prejudicam os seres vivos que vivem, que habitam os ecossistemas que são afetados, porque eles não conseguem se adaptar tão rapidamente. E aí muitas espécies, elas não conseguem se ajustar e morrem, tá? Por causa dessa mudança muito drástica, podendo até vir a extinguir espécies. Pode ocorrer também a migração de animais para regiões com condições mais propícias para a sua sobrevivência. Isso vai gerar um gasto energético desses seres vivos. Alguns podem conseguir, outros não. O dano aos ecossistemas também pode levar à disseminação de doenças, por exemplo, malária, porque esse mosquito perdeu seu habitat e ele vai procurar novas regiões onde seja adequado para ele viver. E nessas regiões ele vai invadir e vai prejudicar os seres humanos, tá? Então, como eu citei, nós temos um texto aí, danos trazidos da acidificação dos oceanos, na página 334. Vocês vão ler esse texto para mim, nós vamos discutir na próxima aula, ok? Ficamos assim por hoje, até mais.